Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 160. Fernanda reclama da covardia de Eduardo em não ter lhe contado a verdade, chegando a compará-lo com Artêmio, que honestamente revelou a ela os seus planos de vingança. Fernanda afirma sentir muita gratidão por Franco Santoro, mas que por Eduardo Juarez sente somente ódio. Gonçalo revela a Bárbara que já conhece sua verdadeira identidade. A vilã tira a máscara e diz se agradar que o mesmo já sabe da verdade, dizendo que esperou ansiosamente por esse momento. Bárbara tenta contra a vida de Gonçalo, o deixando entre a vida e a morte no quarto. Eduardo tenta se justificar com Fernanda, afirmando ter sido necessário fazer todos acreditarem em sua morte, pois precisava cumprir a última vontade de sua mãe, que era resgatar Liliana da clínica. Eduardo também garante que após salvarem Aurora, ele irá desaparecer da vida de Fernanda para sempre. Fernanda fica sabendo por Flor que Adriano foi transferido para a Cruz Vermelha, após tentarem matá-lo na prisão. Adriano diz a Fernanda que mais uma vez falhou com ela e pede perdão para sua esposa. Adriano morreu na presença de Fernanda, Eduardo e sua mãe. Bárbara entrega a Lúcio uma grande quantia em dinheiro em troca de Aurora. Bárbara e Aurora se reencontram e a vilã leva a filha para um hotel, garantindo que trará a Santiago. Fernanda fica sabendo por Aurora onde a mesma se encontra e vai acompanhada de Eduardo para buscá-la. Artêmio conta para Bárbara que Aurora se encontra na fazenda dos Elizalde e revela que Franco Santoro é Eduardo Juarez. A vilã pergunta se Fernanda está sabendo da verdade, mas Artêmio diz que a mesma pode averiguar. Bárbara entra na fazenda desesperada exigindo que entreguem sua filha. Ela se ajoelha diante de Santiago e pede para que não tirem Aurora dela. Santiago diz que não quer que seu filho conheça a mulher que assassinou a sua mãe. Fernanda e Eduardo discutem com Bárbara, que recomendam que a mesma vá embora, pois os Elizalde têm nas mãos a liberdade da vilã. Eduardo conta que agora eles têm o testemunho de Artêmio. Eduardo visita Gonçalo no hospital e se despede dele, que agradece por tudo que tem feito por sua família. Gonçalo revela saber que Franco Santoro é Eduardo Juarez, o filho de Soledade, e pede perdão por tê-lo separado de sua mãe no passado. Santiago revela para Aurora que Bárbara foi a assassina da mãe dele, culpabilizando Liliana e a fazendo passar toda a vida em uma clínica psiquiátrica. Santiago também conta que Bárbara deu a ordem para que Artêmio drogasse a Aurora e abusasse sexualmente dela. Steve entrega a Fernanda a herança que Ciro deixou para Liliana. Fernanda entrega para Steve o pingente que Eduardo lhe presenteou quando criança, pedindo para que o devolva a ele. Eduardo é baleado na entrada de sua casa por um dos capangas de Artêmio e fica gravemente ferido. Aurora confronta Bárbara e Artêmio por todas as maldades que ela tem feito com os Elizalde e diz negá-los por isso. Aurora diz que não quer que seu filho saiba que seus avós são assassinos. Desesperada, Bárbara pede para que Artêmio não permita que Aurora vá embora, mas o mesmo permite que a deixem ir. Bárbara fica enfurecida e dispara contra Artêmio na cabeça, o assassinando imediatamente. Eduardo passa por uma cirurgia de emergência. Aurora procura Santiago e se reconcilia com ele. Fernanda conta para Aurora que Bárbara assassinou Artêmio. Fernanda liga para Steve e pergunta sobre Eduardo. Steve responde que o mesmo já viajou de viagem para os Estados Unidos. Fernanda diz a Santiago que Eduardo foi embora sem se despedir dela.